Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vim falar sobre o processo seletivo mais importante do ano. Um dos mais importantes é o da Raizen. A Raizen abriu o processo seletivo de estágio e de trainee e isso tem uma corrida enorme de candidatos pelo Brasil inteiro. Mas vamos lá. Primeiro, o que é o Segredos do RH? Para você saber. Nós fazemos a preparação de candidatos para processos seletivos, para todos os processos seletivos de estágio e de trainee. E o da Raizen, claro, é o que tem a maior demanda. São pessoas que estão no meio da faculdade ou no final da faculdade e querem entrar numa grande empresa. E a Raizen é uma mega empresa que está investindo muito e vai crescer muito ao longo dos anos. Então a nossa preparação, o nosso acompanhamento, nós temos um acompanhamento individual, né, uma mentoria, onde nós fazemos aulas individuais para preparar esses candidatos e nós temos um número absolutamente incrível em relação aos processos seletivos da Raizen. Então vamos lá, o vídeo de hoje eu quero te ensinar o que acontece no processo seletivo da Raizen, eu quero te dar dicas e te ensinar algumas estratégias para você impressionar os recrutadores. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, beleza? Vamos lá, como é que é o processo seletivo da Raizen? Ele é um processo muito bem estruturado, ele é dividido principalmente em 3 partes que eu vou te explicar aqui o que acontece, como ele é feito e quais são as exigências dos recrutadores. O primeiro ponto que eu quero que você pense é o seguinte: o processo seletivo ele é um processo de venda. Pô, Márcio, como assim um processo de venda? A empresa, a Raizen, ela tem uma demanda ela tem algumas necessidades em relação ao perfil dos candidatos, né, o perfil dos estagiários e dos trainees, e ela vai tentar encontrar isso nos candidatos. E por que isso é venda? Porque se ela tem uma necessidade, o teu foco, a estrutura do teu discurso, o discurso de apresentação, comportamento, as tuas respostas na entrevista, eles precisam ser focados nas necessidades daquela empresa. Por isso que ele é tipo um processo de venda. Você vai contar a sua história de uma forma que consiga atender o que a empresa está procurando. E basicamente você precisa olhar para 2 pontos que são principais. Tem um que é de competências, né? O que você pode mostrar das tuas características, do teu perfil profissional em relação ao que é demandado especificamente de competências, e o outro que é o mais importante de todos, é o seu alinhamento com a cultura daquela empresa, é a cultura da Raizen. Qual é a cultura? Quais são os princípios da Raizen? E então você precisa entender e estudar muito bem quais são esses princípios, qual é essa cultura, e dentro disso a gente pode encontrar, por exemplo, a valorização das pessoas, o incentivo à melhoria contínua dessas pessoas, a qualidade, a excelência no que a Raizen faz, a criatividade e a inovação junto à tecnologia, né, para ter novas formas de geração de energia, e a sustentabilidade. Esses são pontos principais. Você pode encontrar outros no site, né, no site deles, lendo muito bem, porque isso é uma coisa que você obrigatoriamente tem que fazer. Você precisa conhecer a empresa, conhecer aquele lugar que você quer trabalhar para você estar alinhado com aquilo, né? Para você conseguir identificar o que você já fez, quais são as suas características, para você poder linkar com isso. Mas vamos lá, vamos falar do processo seletivo e eu vou te explicando isso ao longo. O processo seletivo começa com a tua inscrição e eles vão fazer uma avaliação prévia ali em cima do seu currículo, entre aspas, um currículo eletrônico, né, que você vai preencher dentro de uma plataforma. Passando por isso, você vai ter a segunda etapa. A segunda etapa é bem importante. Por quê? Ela é dividida em 2 pontos, esses são os testes online. Você vai enfrentar um teste cognitivo, que é um teste mais voltado para o raciocínio lógico, para eles entenderem como é a sua percepção, a sua cognição em relação às atividades que eles vão passar. E depois você tem um teste fit cultural. O que é o teste fit cultural, que é importantíssimo e acontece em todas as empresas? É um teste de alinhamento com a cultura da empresa. É para saber se você está alinhado. Então o FIT, o que acontece? Eles vão propor atividades, eles vão fazer perguntas, vão mostrar sugestões para você e vão te dar opções para saber como você agiria em determinada situação. Então eles apresentam uma situação e perguntam como você agiria. Pode ser uma situação, pode ser um problema, pode ser características que você valorize mais do que as outras, então você pode ter um ranqueamento ali de características, o que tem mais a ver com você e menos a ver com você.
Então isso é importantíssimo. Então, nesse ponto, é óbvio que você não é para mentir em nenhum momento do processo seletivo, mas você pode ter um direcionamento do que é a cultura da empresa. Como eu falei anteriormente, você sabe o que a Raizen valoriza. Ela valoriza a tecnologia, a sustentabilidade, a excelência, a busca por melhoria contínua. Beleza. Então, isso faz sentido para você estar alinhado com o que você espera de um lugar que você queira trabalhar? Você tem essa característica? Então as tuas respostas podem ser direcionadas, focadas no que a empresa também está esperando. E aí você vai ter uma relação de alinhamento com a cultura daquela empresa muito grande. E vou te falar, é um teste online, muita gente acaba assim, é só um teste online, eu vou lá, respondo e acabou. É um dos testes, é o teste que mais elimina candidatos. Porque ele é logo um teste de triagem, é para filtrar quantas pessoas se inscrevem para a Raizen. Milhares de candidatos. Eles não têm como colocar todo mundo, obviamente, para fazer a dinâmica. Tem uma limitação, mesmo sendo online. Então tem esse primeiro teste para já cortar muita gente que não está alinhada com a cultura da empresa. É importantíssimo isso. Beleza? Então, antes de fazer o teste, você estuda sobre a empresa, pensa o que tem mais a ver com você, o que está mais alinhado com você, para você ter uma noção e um direcionamento em relação ao que você vai responder dentro dos testes de fit cultural. Beleza. Passando disso, você vai ter uma etapa de dinâmica. Tá? Também natural, acontece em quase todos os processos seletivos a etapa de dinâmica. Como é que é a etapa de dinâmica? Ao longo dos últimos anos, a Raizen vem adotando uma etapa de dinâmica voltada para os seus negócios. Como assim? No penúltimo processo seletivo, ela fazia uma pré-atividade com os candidatos. Ela mostrava um material mostrando as linhas de negócio dela e pedia para você criar um projeto e enviar antes da dinâmica. Quando chegava na dinâmica, você se reunia num grupo de 4, 5 pessoas e vocês tinham que discutir qual dos projetos seria apresentado para os gestores que estavam na dinâmica. Então você pensa, é sempre uma interação entre os candidatos e depois uma apresentação para os gestores, para você defender as suas ideias. Depois, eles modificaram isso em alguns processos seletivos e não tinha pré-atividade. Você tinha que fazer o projeto junto com os outros candidatos no dia da dinâmica. Independentemente disso. Primeiro ponto que você precisa saber muito. Você precisa saber sobre os negócios da empresa. Você precisa saber muito bem quais são os projetos da Raizen, o que ela faz, para quem ela faz, como ela faz. E isso você encontra no site dela. Você pode, por exemplo, agora, eu não sei se você está por dentro muito disso, ela abriu capital na Bolsa de Valores. Então, ela tem que ter uma relação com os investidores mais transparente ainda. Então, dentro do site dela, você vai encontrar alguns relatórios explicando quais são os objetivos dela para o futuro, quais são os projetos que ela pensa em fazer. A captação desse dinheiro, né, que veio da abertura do capital, vai ajudar ela a fazer novos investimentos. Então você precisa entender o que a empresa pensa, quais são os objetivos, como ela está em relação ao mercado, quem são as concorrentes dela, o que a concorrente faz de diferente. E aí você vai falar, nossa, mas aí eu preciso saber tanta coisa assim? Precisa, você está concorrendo a uma das maiores empresas do país. Então, quanto mais conteúdo você tiver, você vai conseguir se destacar dos outros candidatos. E isso é o mais importante. Porque você vai ter domínio sobre o assunto, você vai conseguir dialogar com as outras pessoas para colocar as melhores ideias e principalmente na hora que você for apresentar para os gestores, você vai ter muito mais argumento para conseguir debater com eles. Então é importantíssimo. O primeiro passo é que você leia muito sobre a empresa, leia muito. Não só no site da empresa, você pode procurar outras fontes de consulta, como você pode entrar em sites de revistas de negócios, sites de negócios, né? Por exemplo, Money Times, Infomoney, Revista Exame, que você vai saber. Numa busca simples, escrevendo Raizen ali, você vai ter muita informação do que tem acontecido com a Raizen e como está o mercado dela, como é que está o desempenho, o andamento, os projetos dela. Isso vai ser fundamental para a geração vai ser fundamental para a geração de ideias na hora das atividades durante a dinâmica.
Durante o painel acontece também a realização de um projeto ou a solução de um problema em cima de uma situação. Também vai ser uma atividade em grupo, né? Pode ser uma atividade em grupo, e você vai ter que apresentar isso para os gestores. Agora vamos pensar. Dentro da dinâmica, você vai ter essa relação com os outros candidatos. E como você faz para sobressair? O primeiro ponto que você tem que pensar é o seguinte: a liderança que você vai utilizar não é uma liderança do sigam a minha ideia. Eu que tenho que acertar qual é a melhor ideia para eu passar. Não é isso. Mais de um candidato por grupo passa. Eu já tive alunos que participaram e num grupo de 5 pessoas, 4 dessas pessoas passaram. Então você não pode imaginar a dinâmica como sendo algo de uma competição com os outros, do tipo, eu preciso eliminar esses outros candidatos. Não, a dinâmica você tem que pensar o seguinte: essas outras pessoas que estão aqui, elas estão aqui também para me ajudar, jogando ideias, né, colocando ideias, montando ideias junto comigo para a gente entregar o melhor projeto para os gestores. É esse o ponto que vai começar a diferenciar você. As pessoas imaginam sempre isso. Ah, eles são meus rivais, meus concorrentes, então eu não posso aceitar uma ideia do outro. Não, não é isso. A avaliação dos gestores e dos profissionais de RH vão ser em cima da sua postura com os outros candidatos, da sua comunicação, o jeito que você fala e o jeito que você escuta a ideia dos outros, porque eles querem o seguinte: que você coloque ideias, que os outros candidatos coloquem ideias, que você escute e consiga ir desenvolvendo as melhores ideias para a apresentação no final. Então você vai ter que atuar como um líder de organização. Você pode, no começo, assim que eles mostrarem as ideias, né, do que eles querem, né, se é um projeto, se é a resolução de uma situação, você já tentar traçar junto com os outros candidatos quais são os tópicos, os pontos que vocês precisam definir. Então, começou a dinâmica, você pode já dar o pontapé inicial, chegar e falar assim: gente, vamos fazer o seguinte, para a gente não começar a jogar ideias aleatórias, vamos definir quais são os principais pontos que a gente precisa apresentar para esses gestores. Então, por exemplo, a gente precisa, qual é o objetivo, qual é o público-alvo, quais são as tecnologias utilizadas, como vamos cuidar da viabilidade econômica, da parte de sustentabilidade. Você vai listando alguns pontos. E a partir dessa lista que você criou junto com as outras pessoas, você vai organizando para definir as ideias em cima de cada ponto. Então, gente, vamos lá. Qual é o objetivo central? Todo mundo concorda que é isso? Beleza, anotamos. Qual é o público que a gente vai atingir ou as empresas que a gente vai vender essa energia? Esse. Está definido? Vamos para o próximo tópico. Você vai ajudar na organização. E eu vou te falar que isso tem feito muita diferença em vários processos seletivos, não só da Raizen. Porque nós temos alunos que prestam para diversos processos seletivos, Ambev, Coca-Cola, Johnson & Johnson, KPMG, Deloitte, diversos deles. E essa postura tem sido aceita e aprovada em várias empresas de diferentes segmentos. Então isso é uma postura que agrada aos gestores e aos recrutadores. É uma postura de auxílio, de ajuda, de trabalho em equipe, que é o que eles querem ver. Beleza? Então você tendo essas atitudes, você vai sair mais um pouquinho à frente dos outros candidatos. Beleza? Então a gente estudou a parte da empresa, entendeu a parte de organização e aí vem a parte da apresentação. A apresentação, ela ainda, infelizmente, é muito negligenciada por vários candidatos. E aí o que acontece? A apresentação pessoal, né, o pitch, como eles chamam, ela precisa ser também um discurso de venda. Você não pode simplesmente chegar ali, falar a sua idade, seu curso, onde você mora, o que você gosta, e não pensar no seguinte: nossa, eu estou me apresentando para uns avaliadores que querem encontrar características nos candidatos. Então você já precisa estruturar um discurso de venda onde você vai mostrar, você precisa se preocupar em mostrar. Primeiro, claro, é uma parte pessoal rápida, esse é o nome, idade de curso, claro, normal. Depois, você precisa contar experiências suas que desenvolveram competências que são importantes para a Raizen. Não são competências assim, eu acredito que a minha melhor competência é a comunicação. E acabou.
E é isso que você vai ficar debatendo o seu discurso em cima. Não, você tem que pensar o que esses caras querem. É sempre pensar no outro primeiro. O que seria mais interessante para a Raizen ouvir que eu já aprendi? Que eu aprendi, por exemplo, num outro estágio, ou numa experiência acadêmica, ou na minha empresa júnior. O que é mais interessante? Pô, a minha capacidade de liderança, de planejamento, de organização, já trabalhei com indicadores de comunicação, negociação com o cliente. Então você vai contar experiências, focando, valorizando competências que são interessantes para o cargo que você está concorrendo, para estágio, para trainee, dependendo das áreas. Então isso é fundamental, você direciona o discurso. Então a gente está dividindo em 3 partes, né? Que eu falei o discurso de apresentação. Primeiro uma parte pessoal, depois uma parte onde você fala de competências e no final você alinha com a cultura da empresa. Onde depois que você conta essas tuas experiências profissionais, você chega para falar, olha, e o meu objetivo profissional é trabalhar em uma empresa que, assim como eu, valorize. E aí você consegue encontrar 2 ou 3 valores para você focar no que a Raizen precisa. Então você, dentro desse discurso, falou um pouquinho rapidamente sobre você falou sobre experiências e competências que são interessantes para a empresa e você finaliza dizendo por que você escolheu aquela empresa. Isso é fundamental. Beleza? E aí você faz esse discurso de apresentação, vai ter na dinâmica, provavelmente vai ter no dia do painel, e aí o painel ele se divide, né, para estágio. Ele pode ser um painel com entrevista, tá? Um painel com entrevista na última etapa, e para os trainees vai ter o dia do painel e depois tem entrevistas, né? Vai ter uma entrevista com a vice-presidente da área, se eu não me engano, como eu tinha visto no site, né, que eles explicam as etapas. Vai ter também o painel com os diretores. Então, você ainda vai ter uma entrevista final. O estagiário também vai ter uma entrevista final. É que o trainee é desmembrado isso e acaba tendo mais uma etapa. Mas então, vamos para a entrevista. No dia se a sua entrevista não for no mesmo dia do painel, onde você acabou de se apresentar, você vai ser perguntado, né? Vai ser perguntado, não, eles vão pedir. Fala um pouquinho sobre você. E aí você pode utilizar essa apresentação. É claro que essa apresentação ela pode ser um pouco mais esticada, porque você vai ter um tempinho a mais durante a entrevista, mas não é para você fazer um discurso de 5 minutos. Você tenta fazer um discurso de 2, 3 minutos. No dia da tua apresentação, tenta fazer um discurso de 1 minuto e meio. Porque é algo mais rápido, tem outros candidatos para se apresentar ali também. E aí, ao longo da entrevista, as entrevistas historicamente da Raizen são entrevistas muito tranquilas. Os candidatos se sentem muito confortáveis, muito tranquilos. Por quê? Parece muito um bate-papo. Mas o primeiro cuidado que você tem que ter é o seguinte: por mais que pareça um bate-papo, você está sendo avaliado. Então é importante que você não perca o foco em valorizar o que você tem em relação ao que a Raizen quer. Então, quando eles começam a perguntar sobre as suas experiências acadêmicas, por que você escolheu aquele curso, por que você, de repente, você que talvez tenha feito empresa júnior, quais foram os ganhos que você teve em relação à empresa júnior, né? O que você aprendeu ali, você precisa sempre focar o seu discurso no que eles querem. Então, quando você fala dos ganhos, né, o que você aprendeu, por exemplo, trabalhando numa empresa júnior, ele precisa ser valorizado em cima de pontos que a Raizen quer escutar. Quando eles falam, por exemplo, quando eles te perguntam por que você quer trabalhar aqui na Raizen? O que te fez escolher a Raizen? Você precisa se basear, por exemplo, na essência da empresa. Qual é a essência da empresa? Na cultura dela, nos valores dela. Você não escolhe claro que chama a sua atenção. A Raizen tem um bom nome, né? Essa é uma das maiores empresas do país. Ela tem um programa de estágio e de trainee muito bem estruturado que vai te fazer aprender absurdamente. Eles têm um bom salário, um ótimo salário, benefícios, isso tudo chama atenção? Óbvio que chama. Mas mais do que isso, você tem que dizer o porquê você escolheu aquela empresa baseado na essência dela. No que aquela empresa acredita, que também você acredita. No que aquela empresa prega, que você utiliza na sua vida. O que te motiva? Eu sempre quis trabalhar com a transformação de energia para trazer energia mais limpa para o mundo, poder levar energia para mais locais do nosso país, poder trabalhar sempre com uma empresa que preza pela excelência, pela qualidade, uma empresa que preza pela sustentabilidade no que ela faz. Isso é fundamental para
estar dentro do teu discurso. E aí você vai conseguir mostrar por que você quer trabalhar naquela empresa, por que você deveria ser contratado, onde você vai basear as tuas características em cima do que eles estão buscando. Então você para entender e para pensar sempre o seguinte, e isso fica muito mais simples com qualquer outro tipo de pergunta quando você pensa, quando você faz aquele exercício lá no começo do processo seletivo. O que a Raizen quer? Você entende os valores, entende a cultura e entende competências que são importantes para ela. E aí tá fechado. Você não cai em nenhum tipo de pegadinha e você passa a não responder simplesmente nas coisas que você acredita, mas no que é interessante para o outro. E o discurso de venda é o que tem feito a maioria das pessoas passarem. Isso é o que tem sido fundamental. Se você ainda não segue o nosso canal lá no Instagram, segue @segredos do RH, que você vai ver o depoimento da galera. O quanto o saber contar a sua história, o saber se vender, tem feito com que as pessoas passem para processos seletivos muito concorridos, muito concorridos. É isso que eu estou te falando. A sua estratégia, a estrutura toda do seu discurso precisa estar voltada para isso. E aí você começa a transmitir mais verdade, você começa a transmitir honestidade no que você está falando e os recrutadores conseguem sentir isso. Beleza? Eu vou mostrar um depoimento agora de uma aluna minha que ela fala exatamente esse ponto. Exatamente nesse ponto, o que foi o diferencial para ela depois que ela fez a mentoria com a gente. Olha isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariane, eu sou estudante de Ciências Contábeis e eu vim falar um pouquinho sobre a mentoria do Márcio. Esse ano eu prestei o processo seletivo de estágio da Raizen. Quem conhece a empresa sabe do peso. Quem não conhece, quiser pesquisar, fiquem à vontade. E com a ajuda do Márcio, eu consegui conquistar uma vaga no meio de 20 mil inscritos e 190 vagas apenas. Eu já seguia os Segredos do RH no Instagram e através do Instagram eu conheci o canal no YouTube. Inicialmente era para saber como funcionava e quando eu resolvi prestar o processo, eu usei esses dois canais como base para o meu estudo. Na etapa de dinâmica de grupo, o YouTube me serviu demais, assim, foi de extrema importância, porque lá tem muitas dicas, tudo gratuito. Então, eu usei o YouTube na dinâmica e passei, obviamente, para ir para a última etapa de entrevista e painel. Eu resolvi aderir à mentoria, que é feita individualmente. Primeiro, por quê? Porque o trabalho do Márcio me passa muita segurança. É algo que eu acredito realmente. Segundo, porque eu precisava de assim, um norte mais específico. Eu precisava desenvolver melhor a minha apresentação pessoal, o meu comportamento na dinâmica, na entrevista. Eu precisava de mais segurança. E é exatamente isso que a mentoria desenvolve em você. A aula é conduzida de uma maneira extremamente didática. É impressionante até. Ele tem uma inteligência assim, estratégica incrível. Uma aula bem assertiva, bem focada em você. Já adianto aqui que não é uma receita de bolo. Cada um tem a sua história. Então, ele faz toda uma adaptação para você se encaixar certinho ali no processo. O Márcio te escuta, ele te entende, ele faz uma adaptação no seu discurso totalmente coerente. E, pessoal, funciona. Funciona de verdade. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu vou aproveitar
vou agradecer. Márcio, muito obrigada por fazer parte da minha trajetória profissional. Eu tenho imensa gratidão por você, pelo seu trabalho, pela sua paciência. E se for para recomendar, eu recomendo tudo, a mentoria, o canal, o Instagram. Gente, se o seu objetivo é passar, por favor, pode falar com o Márcio. Pode seguir ele nas redes sociais. Quem estiver vendo esse vídeo, pode chegar, que é sucesso. E é isso. Valeu! Incrível isso, né? Essa história me chama muita atenção. Esse é um dos depoimentos que mais me emocionou por conta de toda a trajetória que essa aluna teve, de todo o aprendizado que ela teve ao longo da nossa mentoria. Nossa mentoria, só para vocês entenderem bem, ela é uma aula de 2 horas onde eu e o aluno, eu entendo o perfil do aluno, entendo o perfil da empresa que ela quer trabalhar e eu começo a ensinar como funciona todo o processo de avaliação por trás do processo seletivo daquela empresa. E aí a gente começa a fazer o alinhamento de todos esses pontos que eu falei, em relação à apresentação, em relação ao comportamento na dinâmica, ao que ela precisa estudar. A gente vai destrinchando cada pergunta de uma entrevista e como ela deve responder. Então, dentro dessa mentoria, que é uma aula individual personalizada, eu pego todo o perfil, faço essa pessoa entender e a gente começa a montar toda a estrutura do discurso. E aí acontece isso que aconteceu com ela. A Raizen é uma das empresas que a gente mais tem alunos aprovados. Primeiro porque tem uma demanda muito grande para a Raizen, então nós temos muitos mentorados, muitos alunos, e é uma das que a gente consegue mais passar, porque os alunos entendem a importância dessa preparação direcionada. E aí nós temos vários outros exemplos, como esses aqui que eu vou te mostrar. Não deixa de assistir esses depoimentos, porque no final eu quero falar uma coisa bem importante para vocês. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ana Célia e eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi a minha mentoria com o Márcio e como eu consegui conquistar a minha vaga de estagiária na Raizen. Eu trabalho do Márcio através do canal dos Segredos do RH no YouTube e os vídeos dele me ajudaram muito na parte de dinâmica de grupo, mas quando eu fui convidada pela empresa para participar da última etapa, o painel de negócios e entrevista, eu entrei em contato com o Márcio através do Instagram e a gente decidiu seguir com uma mentoria particular e para mim foi uma experiência extremamente enriquecedora porque ele me ajudou muito a ajustar o meu discurso, a vaga que eu estava concorrendo. E depois que a gente realizou essa mentoria, eu cheguei na última fase do processo seletivo muito confiante do trabalho que a gente tinha feito juntos, da forma que a gente tinha ajustado os discursos e da forma como ele me ajudou a me preparar para a entrevista individual também. E por conta disso a gente conseguiu conquistar, a vaga de estágio. E eu não me arrependo nem um pouco de ter ido atrás do Márcio para ele me ajudar nessa última etapa que é muito decisiva. Então, se você está buscando se destacar nesses processos seletivos de estágio ou até de trainee que você está fazendo, eu recomendo muito a mentoria do Márcio, até porque você não precisa ser um profissional cheio de experiência, você só precisa saber contar uma história da forma que os recrutadores querem ouvir. E o Márcio, ele está ali para te ajudar a contar a sua história da melhor forma possível. Então, se você está na dúvida entre fazer ou não a mentoria, eu indico muito, eu acho que vale demais o investimento e principalmente para a sua vida profissional, não só concorrendo a estágios ou a trainee, é um ensinamento aí que vai ficar para você em qualquer outra vaga que você possa concorrer durante sua trajetória profissional. Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco como o Segredos do RH me ajudou a conquistar minha vaga tão sonhada na Raizen. Eu já tentei o processo várias vezes e eu sempre ficava enganchada na fase da dinâmica, eu não conseguia passar de jeito nenhum. Foi quando eu decidi comprar o acesso ao curso do Márcio, que lá explicava todas as etapas, tudo que você deveria fazer para conquistar a tão sonhada vaga. Nesse último processo, eu consegui entrar na fase do painel. E eu estava tão empolgada, tão nervosa, porque era a última fase. Então, eu falei com o Márcio, pedi a consultoria dele, e ele me deu dicas preciosas, que eu acredito que fizeram toda a diferença nessa aprovação. E há 2 meses atrás eu recebi minha tão sonhada aprovação e eu fiquei tão animada que eu quase não acreditei.
Então, para quem tem dúvida, realmente o curso, tanto o curso como a consultoria, vale muito a pena. Muito legal esses depoimentos, né? É muito gratificante para a gente que trabalha com o sonho das outras pessoas, né? Porque realmente é um sonho entrar para essas grandes empresas, não só a Raizen, né? Como diversas outras que nós ajudamos os nossos alunos a passar, porque são pessoas que tinham muita dificuldade com o processo seletivo ou nunca tinham participado de um processo seletivo, queriam entrar numa grande empresa e não conseguiam, não sabiam como. Os que já participaram de outros processos seletivos não conseguiam nem entender o motivo de não ter passado, até porque as empresas não dão um feedback completo, né, individual para cada candidato. E outro fator que impedia muito dessas pessoas passarem era a falta de suporte que as universidades deixavam de dar para esses candidatos, né, para esses alunos. Porque a universidade, infelizmente, no Brasil todo, e eu vou te falar isso com toda certeza, desde da maior universidade do país até a pequenininha do interior, eles não têm um programa, uma disciplina, um profissional para ajudar essas pessoas, esses alunos, a passarem nos processos seletivos. Então a pessoa chega muito despreparada, é pega de surpresa diversas vezes e não consegue desempenhar o melhor papel ali dentro. Então é fundamental que você consiga se preparar. Então eu vou fazer uma condição especial, porque eu sei que a Raizen realmente é um processo seletivo especial. Então se você estiver vendo esse vídeo aqui até o final e você quiser fazer a nossa mentoria individual para você estar extremamente preparado para poder passar nos processos seletivos, você vai lá no nosso Instagram ou entra em contato com a gente pelos contatos que estão aqui embaixo na descrição, que a gente vai fazer uma condição especial para os alunos que vão tentar o processo seletivo da Raizen, né? Vai ser uma condição especial, com um valor, com um desconto bem interessante para que vocês consigam estar muito bem preparados, porque realmente é uma mega oportunidade entrar numa empresa assim. Beleza? Então, se você quer se preparar, se você também tem o sonho de entrar para a Raizen, entre em contato com a gente, vai no nosso Instagram, manda mensagem, manda e-mail aqui, que nós vamos responder e vamos ter o maior prazer em te ajudar ao longo de todo esse processo seletivo. O seu objetivo também é o meu objetivo. Beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar aquele like, não deixa de se inscrever na nossa página, porque nós vamos sempre postar vídeos para te ajudar em todos os processos seletivos. Beleza? Um grande abraço, boa sorte a todo mundo e vamos lá, @segredosdoRH no Instagram. Um abraço e até a próxima.